Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o livro As Fontes do Self, do filósofo Charles Taylor. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior eu falei sobre os princípios do que o Charles Taylor busca com esse livro, de fazer uma reconstrução de fazer do que seria a moral hoje em dia por uma perspectiva histórica do desenvolvimento do conceito de moral. Então a gente falou sobre os preceitos que ele coloca como a noção de eu, a noção de identidade, as formas como ele aborda essa conceitualização e começamos a ver o pensamento de alguns pensadores que ele nos traz. No caso, foram Platão, Santo Agostinho e o Descartes. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à compreensão de alguns desses pensadores e nós vamos falar sobre os pensadores naturalistas, os utilitaristas, vamos falar sobre a influência da Reforma Protestante na formação de um conceito moral no Ocidente e vamos também falar sobre o romantismo. Então vamos entender o que o Charles Taylor nos coloca esses pensamentos aí que foram dos séculos 17 e 18. O naturalismo, ou então o empiricismo, como é mais conhecido, é uma linha de pensamento filosófico que primava pela objetividade. A busca pela objetividade é o que deve definir a ciência, o que deve definir o pensamento. Ou seja, não há espaço para o relativismo, você tem que chegar a conclusões exatas, a conclusões corretas. E aí cai-se na pergunta, como a gente pode definir uma noção de bem e de mal, uma noção de moral, por uma perspectiva objetiva? E o pensamento naturalista procurava justamente criar bases objetivas para uma definição de moral, para uma definição de bem ou mal. E o Charles Taylor critica essa premissa. Ele pensa que a noção de moral não tem como ela ser objetiva, porque ela sempre vai ser significada pelo ser humano. Cada indivíduo que tiver um contato com alguma definição de que algo é bom, que algo é mal, vai ter uma certa interpretação dela. A ideia de bem e de mal nunca vai ser algo objetivo para todos. Nunca vai ser algo completo, definitivo. Sempre vai ter brechas para reinterpretações, ressignificações, para relativizações. Então, o Taylor faz uma crítica, porque não teria como haver uma objetividade em cima de um pensamento de moral. Porém, a gente tem que lembrar que ele faz uma reconstrução histórica e ele nos coloca que houve-se essa forma de pensamento que tentava encontrar por vias racionais, por vias de experimentações sensíveis, por via de objetividade, noções de bem e de mal. Do pensamento naturalista veio um outro pensamento que o Charles Taylor nos coloca, que é o do utilitarismo. E aqui ele cita bastante o pensador Jeremy Bentham. O Jeremy Bentham, ele pensava que noção de bem e de mal, o que é bom, o que é mal para o ser humano, tem uma medida utilitária, algo como 2 mais 2 são 4, ou seja, se for algo positivo é bom, se for negativo é ruim. É uma tentativa de você colocar um viés objetivo dentro da questão da moral. Então, o Jeremy Bentham ele tem uma premissa bastante simples. O ser humano tem que se aproximar daquilo que é bom e afastar aquilo que é mal. E isso seria uma base objetiva para a moral, ou seja, coisas que são boas, coisas que te agradam, coisas que te dão bem-estar, você vai querer sempre aproximar isso. Aquilo que te causa dano, que te causa dor, que te traz problemas, você vai se afastar. E seria essa uma forma utilitária de se definir bem ou mal, ou seja, cada pessoa vai ter uma noção daquilo que lhe agrada. Por exemplo, uma pessoa pode sentir prazer em gostar de café, outra pessoa pode não gostar.
Aquele que gosta vai pegar o café e vai querer tomar o café. Aquele que não gosta não vai tomar. Ou seja, uns aquele que acha que é bom vai aproximar, aquele que acha que é ruim vai afastar. Um acontecimento do século XVII, do século XVI, que se estende ao longo do século XVII, que o Charles Taylor coloca como extremamente importante para a formação do nosso conceito moral, é a Reforma Protestante. Como a gente já conhece bem, a Reforma Protestante foi um movimento iniciado pelo Martinho Lutero, que questionou toda a estrutura da Igreja Católica, as práticas da Igreja Católica, e deu início à formação de novas religiões dentro do cristianismo com novas práticas. Nesse ponto, Charles Taylor ele nos coloca uma abordagem um tanto quanto diferente. No geral, do que a gente falou até agora, a gente falou em pensadores, em filósofos, em pessoas que criaram ideias e essas ideias se espalharam pelo pensamento da humanidade. No caso da Reforma Protestante, a gente tem não um pensamento que vem de uma determinada pessoa, mas toda uma série de um processo social que resultou em uma grande mudança estrutural, e essa mudança estrutural teve efeitos no pensamento moral. Então, vamos tentar entender como funciona isso. A Reforma Protestante, como eu já falei, criticou a Igreja Católica. Então, foi o primeiro passo para uma espécie de fileira de dominó com relação a toda a noção hierárquica, não só dentro da igreja, mas dentro de toda a sociedade. E dentro desse pensamento protestante, começou a haver uma crítica a esse status quo que havia na Europa. Por exemplo, padres que tinham muito poder, uma classe nobre que tinha muito poder, e como houve o questionamento da hierarquia, se perguntaram por que os aristocratas, os nobres, têm mais direitos do que o restante da população? Por que o clero tem mais direitos do que o restante da população? Então, esse processo começa a se espalhar, a se tornar aos poucos algo mais contundente, né? Algo mais robusto dentro da sociedade, e vai aos poucos promover mudanças. Ou seja, vai se questionar, vai se começar a derrubar o poderio da nobreza e o poderio do clero. Ou seja, é um longo processo de mudanças que se desencadeia nisso. Então, como que um nobre possuía poder? Ele valia seu poder de feitos de guerra, ele afirmava que ele era uma pessoa com sangue superior, ele afirmava que ele era descendente de um grupo que tinha alguma superioridade em relação aos demais. E a Reforma Protestante começou a rejeitar esse tipo de posicionamento. Começou a haver um processo de igualdade. Por que um camponês tem que ser menor do que um nobre? O que justifica isso? Nada justifica. Então, houve um movimento de pensamento que o Charles Taylor coloca como desencantamento do mundo. Ou seja, toda a ideia de uma classe nobre, de uma classe superior, de uma classe guerreira, de uma classe que se valia de uma série de valores, iria cair por terra. Não existiria mais esses padrões, esses valores que sustentavam. Porém, para a existência de uma sociedade, é preciso pensar em determinados valores. E o valor que começa a surgir é o valor do trabalho. O valor do trabalho começa a ser o elemento principal para substituir esses valores de honra, de nobreza, que estavam sendo derrubados. Ou seja, por que os seres humanos vão ser iguais? O que faz o ser humano ter o destaque? O que dá sentido para a vida do ser humano? Isso é o trabalho. Então, o ser humano ele não vai ser mais destacado porque ele é um nobre, porque o pai dele era um rei, porque ele tem um título nobiliárquico. Não. O que vai fazer um ser humano ter valor é porque ele trabalha, é aquilo que ele produz, são seus próprios feitos. Então isso traz uma total reviravolta na forma como o ser humano se enxerga. E aqui a gente pode pensar num conceito extremamente forte para o ser humano, que é o conceito da dignidade. Ou seja,
Começa a se pensar que as pessoas são iguais, que ninguém é superior para ninguém, que são as suas próprias atitudes que vão dizer quem você é, não uma classe social pré-estabelecida, e que os seus próprios esforços que vão te dar algum tipo de mérito na vida. É uma forma completamente nova de se enxergar a relação do ser humano com o mundo. E a gente pode, obviamente, já ver que esse é um passo importantíssimo para um grande processo que estava acontecendo na Europa, que era o processo da formação do capitalismo. Ou seja, derruba-se aquele pensamento que sustentava a nobreza e cria-se o pensamento de que o maior valor do ser humano é o do trabalho, e assim a gente vai ter um pilar da formação do capitalismo sendo erguido. O outro ponto que o Charles Taylor coloca nessa época também é o pensamento romântico, o pensamento do romantismo. Aqui a gente vai ter uma figura de filósofo extremamente importante, que é o do Jean-Jacques Rousseau, e a gente vai ter também um movimento artístico que surge na Alemanha e depois se espalha por toda a Europa e até mesmo pela América, né, que é o movimento do romantismo, que teve como seu maior nome na Alemanha o Goethe, né? Esse movimento romântico, ele trouxe para dentro da esfera da existência do ser humano a importância do sentimento. Era uma resposta, uma outra forma de se enxergar o pensamento que a gente tinha do iluminismo, que a gente tinha do empirismo, que tentava enxergar o ser humano apenas por um viés de racionalidade. Esse movimento romântico, ele também ele coloca que o sentimento é algo importante para o ser humano. O sentimento é algo que gera valores para o ser humano. O sentimento está ligado a toda uma forma como o ser humano se posiciona no mundo, como o ser humano dá valor, como o ser humano existe, como o ser humano se define. Então, esses pensadores, todo esse movimento, trouxe para dentro da discussão em torno de moral, de bem e de mal, a importância da sensibilidade, a importância das emoções. O Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, ele falava sobre a tese do bom selvagem. Ele pensava que o ser humano ele é naturalmente bom, porém as formações sociais o corrompem. A gente tem, então, um ponto muito importante para se pensar a moralidade humana. O ser humano ele nasce bom? Ou ele nasce neutro, ele nasce sem base nenhuma, ele nasce bom e a sociedade o corrompe? Se a sociedade o corrompe, como é que a gente pode agir para que não corrompa mais, ele possa continuar sendo bom? Como a gente pode pensar numa sociedade em que haja mais pessoas boas? E esse tipo de percepção, ela se dá por uma sensibilidade. Apenas através de um pensamento que tenha um poder afetivo maior, vai conseguir chegar a esse tipo de conclusão, e não necessariamente através da racionalidade. Então, nesse vídeo a gente viu mais alguns elementos que permeiam essa obra do Charles Taylor. A gente viu a ideia do empirismo, de tentar enxergar a moral por um viés objetivo, por um viés racional. A gente viu o utilitarismo, que pensou o ser humano tendo sua formação moral como aproximar coisas boas, afastar coisas más, ou seja, uma premissa plenamente de que aquilo que é bom tem que ser útil. A gente viu também a ideia, o movimento da Reforma Protestante, que derrubou, que gerou esse desencanto do mundo, colocou o trabalho como um valor importante na formação moral do ser humano e também levantou a ideia da dignidade. E com o romantismo a gente tem uma nova forma de enxergar o ser humano por um viés dos sentimentos, pelos viés do afeto, criando uma contraposição a toda a ideia de racionalidade que foi criada. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.